vamos fazer atualidades em exercícios. E o nosso tema é o quê? Oriente Médio. Vamos lembrar o seguinte, né? Que para fazer exercício de atualidades de Oriente Médio, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter em mente 3 conceitos. Quais são os 3 conceitos? Primeiro, o que é mundo islâmico? Vamos lembrar que mundo islâmico são todos os países onde tem a maioria da população professando o quê? O islamismo, ou fazendo o que? Uma imensa minoria professando o islamismo. Então nós temos um mapa aqui, onde mostra o que, gente? Os países que são muçulmanos do mundo. E o maior país muçulmano é quem? A Indonésia. A Indonésia é o país que a gente tem a maior população muçulmana do planeta. Nós temos aqui relatos de outras localidades, como a Bósnia, que tem os muçulmanos, Chechênia, Paquistão, a região da Caxemira na Índia, tá certo? A Nigéria, onde tem um grupo Boko Haram, tá certo? Então nós temos aqui o mundo islâmico. Outro conceito é Oriente Médio. O Oriente Médio é localização geográfica. É essa passagem da Europa e da África para o extremo Oriente. E outro é o que? É mundo árabe. Mundo árabe são todos os países que têm língua árabe, etnia árabe e faz o que? Ele professa a fé muçulmana. Vamos lembrar dos principais países do Oriente Médio e mundo árabe? Tenho certeza que você sabe, não é isso? Nós temos aqui quem, gente? Nós temos aqui nós temos o Golfo Pérsico, aqui nós temos o Mar Vermelho, não é isso? Aqui nós temos o Iraque, tá? Abaixo do Iraque, país pequenininho que ele invadiu em 90 com o nome de refrigerante, o Kuwait. Do lado do Iraque, país que guerreou durante muitos anos, o Irã. Abaixo do Irã, fora do Oriente Médio, nós temos a Índia. Tá certo? Quem é que briga com a Índia pela região da Caxemira? O Paquistão, e os dois possuem bombas atômicas. Acima do Paquistão, o Afeganistão. E lá para cima, os que estão da vida que não interessa, não. Aqui, com muito petróleo, nós temos a Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Omã e Iêmen. Acima da Arábia Saudita, nós temos quem, gente? Nós temos a Jordânia. E vamos lembrar que não existe um país chamado Cisjordânia. Cisjordânia é essa areazinha aqui, ó, onde tem os palestinos e que Israel tomou da Jordânia. Acima nós temos o país de Bashar al-Assad, Síria. E abaixo, o país que abriga o grupo Hezbollah, o xiita Hezbollah, Líbano. Tá? E abaixo, Israel. Nós temos ali, para fechar o Oriente Médio, a Turquia, a ilha de Chipre e o Egito. Vai lembrar que alguns autores colocam o Egito e outros não. Do lado do Egito, nós temos o país do Gaddafi, do cadáver, não é isso? A Líbia. E aonde começou toda a Primavera Árabe? Na Tunísia. Tá? Abaixo da Tunísia, nós temos que país? País que possui os maiores reservas de petróleo e gás natural. Olha a dica, não é a Argentina, é a Argélia. Do lado, parecendo um golfinho, eu acho que isso aqui parece um golfinho, nós temos Marrocos, abaixo Saara Ocidental, Mauritânia, Mali, Níger. Abaixo do Níger nós temos a Nigéria, onde tem o grupo Boko Haram. Tá aí que fez o quê? União com o Estado Islâmico. Nós temos o Chad, Sudão e Sudão do Sul. E vai lembrar que essa área é importante para o mundo, principalmente devido ao que? As suas vastas reservas de petróleo, beleza? Tendo isso em mente, vamos resolver exercício. Tá aqui, ó. Em 29 de agosto de 2014, o grupo terrorista Estado Islâmico, EI, anunciou que seu líder, Abu al-Baghdadi, conhecido como Ibrahim, havia se autoproclamado califa da região situada ao noroeste do Iraque e em parte da região central da Síria. Sob o tema em questão, julga os itens a seguir. Vamos lá. Item 1. O Estado Islâmico é um grupo muçulmano de origem xiita. Essa questão está errada, porque o Estado Islâmico é um grupo muçulmano de origem o que, gente? Sunita. O Estado Islâmico ele é o que, gente? Vou fazer bonitinho, ó. Tá? Sunita. Beleza? O Estado Islâmico ele é sunita. Tá? 2. Com origem no Irã, país de maioria xiita. O Irã é maioria xiita. Só que o EI não teve origem no Irã. O EI teve origem onde, gente? No Iraque. Tá certo? O EI teve origem no Iraque. Beleza? Então a questão está errada. Tá? 3. O grupo... Então, riscar aqui, tá errado. 3. O grupo Estado Islâmico nasceu como a derivação da Al-Qaeda, fundamentado na ideologia pan-islâmica de Said Qutb, tá? Antigo líder da Irmandade Muçulmana verdadeiro. Ele nasce dentro da Al-Qaeda. Só tem que lembrar uma coisa, que vai haver uma cisão. E por que isso? Olha a questão 4.
O EI é extremamente radical, sim, até mesmo para os padrões da Al-Qaeda, sim, o que provocou a separação entre as duas organizações terroristas. Até aqui está certíssimo. Vai lembrar, gente, que o EI é tão radical, tão radical, tão radical, que a Al-Qaeda perto do EI é ONG defensor de direitos humanos. Tá? Ela faz o que? Assistência social, para você ter ideia. Tá? Aí vem, continua aqui, levando o Estado Islâmico a contribuir para a captura e morte de Osama Bin Laden? Não, tá certo? Tá? A captura de morte de Osama Bin Laden não tem nada a ver com o Estado Islâmico, então a questão está errada. Vamos lá. 5. O Estado Islâmico deseja expandir o seu califado por todo o Oriente Médio, pautado na Sharia, lei que regulamenta a conduta do fiel, e estabelecer conexões na Europa e outras regiões do mundo. Sim, com o propósito de realizar atentados que lhe possam conferir autoridade através do terror verdadeiro. E cada vez o que, gente? Atentados que, gente, com o maior grau de covardia, de atrocidade, tá certo? Eles realmente são cruéis. 6. A Síria enfrenta crescente isolamento internacional, em virtude da guerra civil que já se arrasta por mais de 4 anos, vou atualizando a questão para vocês, e que já deixou pelo menos 230 mil mortos e mais de 3 milhões de refugiados. Gente, verdadeiro. Professor, mas está falando 190 mil. Se passou 230 é que já passou por 190, né? Não tem jeito. Se já chegou a 3 milhões é que já passou por 2,5. Não tem como chegar lá sem passar por 2,5. 7. Na Tunísia, onde começaram todas as manifestações, o corrupto ditador Ben Ali acabou sendo capturado e assassinado pelos manifestantes? É errado. O único que morreu foi o Gaddafi. Não é isso? Ele fez o quê? Fugiu para Ben Ali na Arábia Saudita. Vamos lá. Vamos lembrar que nós tivemos também o quê, gente? A questão do semanário francês, do Charlie Hebdo. É certo? Aonde 2 sujeitos entraram no semanário, mataram 10 cartunistas, 2 policiais, não foi isso? E por que isso? Porque lá atrás, em 2006, um jornal dinamarquês fez o quê? Fez charge de Maomé. O que aconteceu, e eu não vou reproduzir as charges aqui, em respeito à comunidade muçulmana, tá certo? O que aconteceu então? Simplesmente, o semanário francês, o Charles Hebdo, fez que reproduziu essa charge e começou cada vez mais a falar de quê? De charge de Maomé. E a comunidade muçulmana falou, nós vamos te pegar na saída, chegado. Eles não acreditaram, quase 10 anos se passaram até que o atentado aconteceu no início de 2015, tá certo? E aí vem as questões. Olha só o que fala essa questão. O semanário francês Charlie Hebdo foi alvo de um ataque de homens armados que deixou 12 mortos, 10 funcionários do jornal e 2 policiais. Tendo o texto acima como referência, julgue os itens a seguir. 8. A polêmica da charge teve início quando o jornal dinamarquês publicou charge do profeta do islamismo Maomé verdadeiro. Foi o jornal dinamarquês e aí depois foi o quê, gente? Reproduzido pelo Charlie Hebdo. 9. Mesmo após o ataque terrorista da revista Charlie Hebdo, há consenso entre jornalistas do mundo ocidental que a liberdade de expressão está acima do respeito à crença religiosa. Gente, há consenso quer dizer todo mundo. Ou seja, simplesmente o que, gente? Isso é generalizar. Generalizou em questões de quê, gente? De atualidades. Generalizou em questões de ciências humanas, a questão está errada, porque não foi consenso. Vamos lembrar que o próprio Papa falou o quê, gente? Que você tem direito à liberdade de expressão, mas se você falar da minha mão, eu te o quê? Eu te rodo a mão, eu te soco a cara. O Papa Chiquinho falou isso. 10. Analistas políticos são unânimes. São unânimes e a consciência é a mesma coisa? Então já está errado em afirmar que após o atentado na França, grupo de extrema direita, como o alemão Pegida, patriotas europeus contra a islamização do Ocidente, tende a ganhar força. Prova disso foi a manifestação de apoio da população alemã nas ruas de Berlim. Errado porque não foi unânime. Inclusive, saiu 25 mil a favor do Pegida e saiu 30 mil contra o Pegida, no caso, beleza? Então, olha só essa questão. Vamos lá, continuando nessa brincadeira. Vamos lembrar que tudo isso envolveu quem? Conselho de Segurança da ONU. Então, bora fazer uma questão sobre Conselho de Segurança da ONU. Olha o que diz a questão. O Conselho de Segurança da ONU é um órgão das Nações Unidas com responsabilidade sobre a segurança mundial.
Com relação ao tema, julgo os itens a seguir. Vamos lá. 11. Atualmente, vamos lembrar, o Conselho de Segurança da ONU é um órgão formado por 15 países integrantes, sendo 5 membros permanentes e 10 membros rotativos. Quais são os 5 permanentes? Os vencedores da Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Reino Unido, França. Mas quem mais? Rússia e China. Quais são os 10 rotativos que mudam a cada 2 anos? 2 representando a América Latina, 2 a Ásia, 2 a África, 2 a Oceania e 2 a Europa. Vão lembrar que qualquer coisa para ser aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU precisa de pelo menos 9 votos. Agora, detalhe, esses países aqui, além de poder de voto, possuem poder de veto, não é isso? Então, vamos lá. 11. Atualmente, o Brasil participa do Conselho de Segurança da ONU? É errado. O Brasil participou no ano 2010 e 2011 como membro rotativo. Então, o Brasil já participou 20 anos. Mas, atualmente, quem representa a América Latina é quem, gente? É Chile e Venezuela, tá certo? 12. Dos países que formam os BRICS, ou seja, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil é o único que não participa do Conselho de Segurança da ONU como membro permanente? Errado. Por quê, gente? Porque Índia e África do Sul também não, é só Rússia e China. 13. Os países que pertencem ao quadro permanente do Conselho da ONU possuem poder de voto e veto? Verdadeiro. Votou contra, já está vetado. 14. Todos os países que são membros permanentes do Conselho da ONU fazem parte também do denominado clube atômico. O que é clube atômico, gente? São os países que possuem bombas atômicas. Estados Unidos tem bomba atômica? Tem. Reino Unido tem. França tem. Rússia tem. China tem. Então a questão já está verdadeira. Só para te dar informação. Estados Unidos tem bomba atômica. Reino Unido tem bomba atômica. França também. Quem mais? Rússia também. China também. Quem mais além desses? Esses 5 são membros permanentes. Quem mais além desse? Índia. Quem mais? Paquistão. Quem mais? Coreia do Norte, do ditador Kim Jong-un. E quem mais, gente? Israel. Vamos lembrar que Irã não, inclusive Irã está fazendo acordo com o chamado G5+1, que são esses 5 mais a Alemanha. Então isso forma o chamado G5+1, esse 1 é a Alemanha, tá certo? Estão negociando e verificando que Israel não que o Irã não possui o quê? Armas nucleares, no caso aí, beleza? Vamos lá, gente. Outra questão que não podemos falar de que de exercício é relacionado com Israel. Tá aqui, ó. O conflito entre Israel e o povo palestino tem causas diversas. No mês de junho de 2014, uma nova onda de violência explodiu entre o Estado de Israel e o grupo extremista Hamas. Tendo o texto acima em referência inicial, julgue os itens seguintes. Vamos lá. Diferentemente de outros líderes israelenses, Ariel Sharon, filho do capeta enviado dos infernos, apesar da formação militar, sempre se pautou pela busca do entendimento com os palestinos? Errado. Ariel Sharon falava o quê, gente? Que palestino bom é palestino morto. Então a questão está errada. 16. O equilíbrio militar dos lados beligerantes, quais são os lados? Tá, Hamas e Estado de Israel. Tem equilíbrio? Gente, no último confronto morreu 67 dentro do Estado de Israel e morreu mais de 2.200 no Hamas. Tem equilíbrio? Já está o quê, gente? Errado. Igual o número de perdas, feridos e perdas humanas, está totalmente errado. O que levou o Brasil a falar o quê, gente? Que o conflito era desproporcional. E aí eles vão lembrar que eles chamaram a gente de quê? De anão diplomático. Aí vem, o posicionamento brasileiro, historicamente favorável ao direito legítimo de Israel se defender. Qualquer país se defender dos ataques Hamas levou uma autoridade israelense a chamar o Brasil de gigante da diplomacia? É errado. Chamou o Brasil de anão diplomático. E depois ainda falou que desproporcional era 7-1. Olha só que história aqui com a gente. 18. Quem errar 18, a gente me paga uma cervejinha. Não é possível. A disputa pelas grandes reservas de petróleo da região da Palestina está entre as causas do conflito, afetando todas as regiões do mundo. Ainda dependente dessa imprescindível matéria-prima para a economia contemporânea? Errado. Vamos lembrar, gente, que a briga judeus-palestina é o quê? Ela é uma briga territorial religiosa. Lá não tem o quê, gente? Lá não tem, tá? Petróleo. Lá você pode cavar, você chega no inferno, você fala com Deus, você fala com Ariel Sharon, mas não tem petróleo, beleza? E olha a questão 19, que fala sobre o ponto de vista econômico, o petróleo, que ainda é decisivo para o funcionamento do sistema produtivo do mundo contemporâneo, é riqueza
que faz do Oriente Médio uma área estratégica na atual economia globalizada, verdadeiro. E vale lembrar o seguinte, né, gente? Mesmo com todo o avanço aí, tá, de energias alternativas, vamos lembrar que vamos continuar usando petróleo. Afinal de contas, nós somos a sociedade do petróleo, no caso, beleza? Então, nós fizemos questões do que, gente? De atualidades, tá? Em exercícios de que? Relacionado com o Oriente Médio, relacionado com Primavera Árabe, relacionado com o Conselho de Segurança da ONU, relacionado com a atentada revista Charlie Hebdo e relacionado com quem, gente? Com Israel. E vamos lembrar que o presidente de Israel, lá o primeiro-ministro, aliás, tá, o Benjamin Netanyahu, ele foi reeleito, tá certo, em Israel, prometendo o quê, gente? Não reconhecer o Estado da Palestina nunca, ainda mais o quê? Cada vez ocupar mais a área dos palestinos. Beleza assim? Tranquilo? Eu espero que esse conhecimento tenha ajudado a você e que ajude você a passar na prova de concurso. Vai lembrar, gente, que prova de concurso exige uma coisa chamada sorte. Sorte o quê? De você testar no chute? Não. De cair na prova exatamente aquilo que você estudou. E que você estudando com um grande curso online, o melhor curso preparatório para concurso desse país, tá certo? E comigo, Urani Atualidade, chamado Urani Cowboy, tá certo? Eu tenho certeza que a atualidade você mata. E aí basta fazer o que depois? Me convidar para comemorar, beleza? Gente, obrigado, um grande abraço a vocês, ótimos e excelentes estudos, maravilhoso resultado, que o seu esforço seja recompensado. Um grande abraço, estou sempre à disposição e não esqueça, no YouTube, de graça, direto ao ponto Urani, resumo mensal das principais atualidades. Beleza assim? Abraço, beijo no coração, sucesso na vida.